A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso. Deus é amor, 1 João 4, 8. Deus é paciente e longânimo, a sua misericórdia não tem fim. E Deus, nosso Pai, tem demonstrado este seu amor e a sua paciência há milhares de anos. Gostaria de fazer uma leitura agora em Neemias capítulo 9, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Neemias capítulo 9, uma leitura um pouco grande, do 16 ao 31, e esta passagem é uma oração a Deus. Então, vamos prestar atenção, uma passagem maravilhosa. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhe água para matar a sede. Durante 40 anos, tu o sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e a tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de teus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua compaixão os livrasse, vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles, por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Versículo 31. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus, bondoso e misericordioso. Irmãos, o povo de Israel foi um povo falho, rebelde, desobediente. Vez após vez esqueceram de Deus, pecaram contra Deus e até se queixavam de Deus. Mas antes de jogar pedra neles, nós precisamos examinar nossas próprias vidas. Quando foi a última vez que você pecou contra seu Deus, contra seu próximo? Quantas vezes você foi perdoado por esse Deus que é bondoso e paciente? Nosso Deus é um Deus paciente. É por isso que nós também temos que ser pacientes. Quantas vezes você já prometeu ao Senhor que você vai mudar?
e depois voltou a praticar aquilo que não deveria. Apesar de nossos fracassos, Deus, nosso Pai, ainda nos ama. Ele é muito paciente. Se Deus nos trata assim, como é que nós podemos ser diferentes, tratar nosso próximo de uma forma diferente? Você já disse para alguém, vou te dar 3 vezes, 3 oportunidades. Após a terceira vez, já era. Uma coisa é certa, quando nós deixamos de ser pacientes com nosso irmão, é porque nós não lembramos da paciência de Deus conosco. E quando nós paramos e pensamos, paramos para reconhecer o grande amor e a grande paciência de Deus para com a gente, sem dúvida, nós vamos oferecer a mesma paciência aos outros. Marido, você tem sido paciente com a sua esposa? Esposa, você demonstra paciência com as falhas de seu marido? Irmã, você é paciente para com sua irmã? Pai, você perdoa o seu filho da mesma maneira que você quer ser perdoado por Deus? A paciência vai nos ajudar a compreender o outro. Ele está tentando fazer o seu melhor. O amor é paciente. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus, temos que ser pacientes, porque o fruto do Espírito é paciência. 2 Timóteo capítulo 2, 24 e 25 diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes concede o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Os pais precisam corrigir os seus filhos, mas nós que somos pais temos que educar e disciplinar com paciência. O irmão deve corrigir outro irmão quando aquele irmão está no pecado, mas o irmão que corrige precisa agir com amor e mansidão para ser bem-sucedido. É necessário falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Você lembra da história do profeta Jonas? Deus chamou Jonas para pregar ao povo da grande cidade de Nínive, para chamar o povo de Nínive ao arrependimento. Mas Jonas não queria ver aquele povo de Nínive perdoado. Ele queria ver aquele povo sendo castigado. Ele odiava aquele povo e não queria ver o povo de Nínive salvo. Foi por isso que o profeta Jonas pegou um navio e tentou fugir de Deus. Mas Deus enviou uma tempestade e Jonas foi jogado no mar. Daí Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. E finalmente, Jonas foi lá pregar em Nínive. Sua pregação foi um sucesso e muitas pessoas naquela cidade voltaram para Deus. Em Jonas capítulo 4, versículo 1 e 2, está escrito: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometestes castigar, mas depois te arrependes.
Eu acho que Jonas não entendia a paciência de Deus muito bem. Se Jonas reconhecesse o quanto ele mesmo tinha sido perdoado, ele teria sido mais paciente para com o povo de Nínive. Quem sente o amor, oferece o amor. Irmãos, nós não podemos ser como Jonas. Deus tem sido paciente conosco, nós também temos que ser pacientes com os outros. Mas às vezes eu não sou paciente. Nem sempre trato os outros como eu deveria. Às vezes fico impaciente com os vendedores que estão sempre ligando, oferecendo um cartão de crédito ou um pacote de internet. Às vezes não sou muito paciente com meu filho, quando ele não deixa as coisas arrumadas dentro de casa, do jeito que eu gosto. A falta de paciência é uma praga que pode destruir relacionamentos em nossas famílias, dentro da igreja e no trabalho. O amor é paciente. Ser como Cristo é ser paciente. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, nosso irmão Paulo disse: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quando eu sou impaciente, eu estou agindo como o mundo age. Todo mundo erra, por isso todos nós precisamos tratar os outros com paciência. Todos nós precisamos de alguém que vai olhar para a gente e dizer: eu acredito em você. Eu sei que você errou feio, mas eu creio que você quer mudar e que você vai mudar com a graça de Deus. Senhor, nos perdoe quando nossa impaciência afasta as pessoas do seu caminho. O amor é paciente. Nosso Deus é paciente. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, nós temos que agir com paciência em nossos relacionamentos com todas as pessoas. Voltando para nosso versículo de hoje, 1 Coríntios 13, versículo 4, lá diz: o amor é paciente e o amor é bondoso. Jesus disse em Lucas capítulo 6, 36, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e os maus. Deus é bondoso. Ele ama até os ingratos e maus. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo, para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Nós precisamos seguir o exemplo de paciência e da bondade de Jesus. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 8, versículos 40 ao 56. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que Jesus fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o acompanhava e comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que ela tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia.
Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora curada instantaneamente. Versículo 48. Então Jesus lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lá, se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus, pois sabiam que ela estava morta. Mas Jesus a tomou pela mão e disse, Menina, levante-se. E o espírito dela voltou. Ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Jesus sempre tratava todas as pessoas com amor e com bondade. Jesus não andava cheio de pressa, Jesus tinha tempo para todos. Jesus parou para suprir as necessidades das pessoas. Muitos não ligam para as palavras de amor, mas o amor em ação é irresistível. Jesus pregou o amor e Jesus demonstrou o amor. Jesus demonstrou seu amor e sua bondade porque Jesus amava as pessoas, ligava para as pessoas. Quando Jairo chegou falando sobre o problema com a sua filha, Jesus ouviu com atenção e Jesus se mostrou disposto a ir com Jairo e ajudar a filha dele. Mas quando o Senhor Jesus estava indo com Jairo, uma mulher doente com uma hemorragia tocou no manto de Jesus. Eu acho interessante que Jesus parou tudo para ajudar aquela mulher. Nosso mundo hoje está se tornando um mundo muito impessoal. Ouvimos gravações quando fazemos uma ligação. Os bancos têm caixas eletrônicas. Mas Jesus tomou tempo para tocar, curar e conversar com uma mulher necessitada. Jesus tratou aquela mulher com dignidade e com respeito. O amor é bondoso. Irmãos, nós temos que andar nos passos de Jesus. O mundo precisa de pessoas bondosas. Muitos querem apenas alguém para olhar em seus olhos e ouvir os seus problemas. Deus é amor. Ele é um Deus muito bondoso. Você e eu, que somos filhos de Deus, precisamos ser imitadores desse Pai maravilhoso. Irmãos, vamos amar. E o amor é paciente e bondoso. 1 João 3,18 nos diz, Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra através das ações.